Para todos, uma boa tarde e a paz do Senhor, para que podemos ter mais uma vez um momento de pensar junto sobre a Palavra de Deus. Essa semana nós falamos bastante sobre orar e vigiar. E gostaria, hoje à tarde, um pouco, falar sobre uma outra palavra que eu creio que tem que estar junto, é confiar. Nós temos de orar, nós temos de vigiar, mas nós temos também de confiar. Diz o Salomão em Salmo 127, versículo 1, se o Senhor não proteger a cidade, não adianta nada os guardas ficarem vigiando. Então, parece que a palavra confiar, ela completa a nossa responsabilidade de orar e de vigiar. Mas temos de ser consciente se nós não confiamos num Deus que quer proteger a cidade, ou com outras palavras, um Deus que quer proteger a nossa vida, a nossa família, as nossas circunstâncias, nada vai valer se os guardas ficam vigiando. Salmo 41, versículo 2 disse: o Senhor os protegerá, guardará a vida deles e lhes dará felicidade na terra. Confiar em Deus quer dizer o quê? Confiar em Deus é diferente de que confiar em seus próprios providências. Quando nós vamos vigiar, tomar medidas da nossa responsabilidade que temos de fazer, que nós temos essa responsabilidade, nós temos de ficar sabendo e estar convicto que isto ainda não é suficiente. Porque se o Senhor não vai proteger, não vai colocar a bênção dele, não vai colocar os olhos dele sobre nós, ou sobre aquilo que nós estamos vigiando, em vão as nossas providências vão ser. E eu creio que o mais difícil para nós é de ter um equilíbrio entre orar, tomar providências, vigiar e confiar em Deus. Mas nós precisamos aprender a ter isto. Nós precisamos juntar esses três pilares, se eu posso dizer assim. A oração é colocar os vigias, tomar as providências que cabem a nós e crer num Deus que quer proteger a cidade, ou proteger a vida, ou proteger aquilo que está à nossa responsabilidade. Nós não podemos interpretar que quando fala em Salmo 41, o Senhor protegerá e guardará a vida deles, que isso quer dizer que nunca nós vamos entrar nas garras do inimigo. Quando o Salomão fala, se o Senhor não proteger a cidade, não adianta, dados os guardas ficarão vigiando. O Senhor vigiando, o Senhor nos protegendo, não quer dizer que nós não vamos passar por momentos difíceis,
de provação, de dificuldades na nossa vida. Nós podemos saber aquilo que Salmo 41, versículo 2 disse: Ele não nos abandonará nas garras do inimigo. Às vezes nós estamos sendo testados, estamos sendo provados, estamos sendo na grandes lutas, e a gente às vezes pensa: Senhor, como que é? Eu oro, eu vigiei, e agora estou aqui. Onde está o Senhor para me vigiar? Onde está o Senhor que não dorme, que não cochila? É isto mesmo. Deus, Ele está aí. E Ele não vai nos abandonar naquele momento dessas lutas. Diz o 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o Senhor sabe como livrar das aflições as pessoas dedicadas a Ele. Então, meus amigos e irmãos, isso não quer dizer que nós não precisamos orar, não quer dizer que nós temos que tomar a nossa responsabilidade e vigiar, não quer dizer que nós podemos dizer: então Deus sabe tudo, Ele resolve. Não. A nossa oração, a nossa vigilância e o confiar num Deus que nos protege vão junto. E Deus nos não abandona quando nós estamos nas garras do inimigo. Deus, Ele sabe nos livrar dessas garras do inimigo. E eu gostaria de falar um pouco sobre a história de Asa. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 7 até 11. Asa, ele foi um homem que buscava o Senhor. Ele andava com o Senhor. Só no fim da vida dele, ele começou a não orar e não vigiar. E Deus sabe disto. Então, Deus mandou um profeta para ele, para falar com ele. E esse profeta disse assim: o Senhor confiou, quer dizer, Asa, você confiou no rei da Síria, em vez de confiar no Senhor, seu Deus. E por isso o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Asa, lembre-se que os soldados de Etiópia, de Líbia, formaram um enorme exército, com muitos carros de guerra e cavaleiros. No entanto, Asa, você confiou em mim, o Senhor, e eu lhe deu a vitória. Deus está mostrando como Asa tivesse momentos na vida dele de comunhão com Deus, de ser vigilante, de oração e de confiar que Deus ia providenciar aquilo que tinha de ser providenciado. Deus está sempre vigiando, diz o profeta aqui. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo. Irmãos, é incrível isto. Deus está nos vendo neste momento. Ele está vendo você, Ele está vendo a mim. Ele está vendo lá na China, Ele está vendo lá qualquer parte do mundo. E Ele está vigiando o que está acontecendo. A fim, aqui vem a promessa bonita, a fim de dar forças a todos os que são fiéis e a Ele com todo o coração.
todos que são fiéis a Ele, com todo o coração. Deus, Ele está vigiando, Ele está olhando para dar força àquele irmão, àquela pessoa que está orando, que está tomando providências e que está colocando a confiança dele num Deus Todo-Poderoso. Aí continua o profeta falando. Desta vez, o Senhor fez uma loucura. Asa, você fez uma loucura. E por isso, de agora em diante, o Senhor vai estar sempre em guerra. Asa, o resultado que você não estava orando, pedindo orientação de Deus, que você não tomou, Asa, as providências que cabia a você, que você, Asa, não estava confiando num Deus que está preparado para dar forças àqueles fiéis a Ele de coração. Asa, agora você vai ter para sempre guerra. Sempre, Asa, no resto da sua vida, você vai ter luta, você vai ter guerra. Vai ser difícil de viver, Asa, por causa que você não fez aquilo que o Senhor tinha te ensinado. Então diz a palavra de Deus, aí em 2 Crônicas 16, ele disse, Asa ficou tão zangado como profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. É um crente, quando ele desobedece a Deus, quando ele não faz e anda no caminho que Deus manda, sabe qual é o resultado? Ele fica com raiva dos seus irmãos. Ele vai acusar os irmãos. Ele vai acusar Deus. Ele vai procurar alguém para culpar. Mas o coração mostra onde nós estamos. E diz o versículo 12 de 2 Crônicas 16, no ano 39 do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mas mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o Senhor, mas confiou nos médicos. Deus não está falando que Asa não poderia procurar os médicos, mas a confiança de Asa estava nos médicos. Irmãos, vigiar, orar. A primeira coisa, numa situação deste, nós temos de orar. Eu creio que nós precisamos aprender isto de novo. Muitas vezes nós corremos para o médico. Eu sei, o médico não é inimigo de Deus, mas sem a proteção de Deus, sem o agir de Deus, nada também ele pode fazer. Então a primeira coisa é orar. A segunda coisa é prover as providências que nós temos de tomar. Terceira coisa é confiar num Deus que pode agir e que vai agir. Asa não fez isto e o resultado foi que ele morreu. Irmãos, amigos, em Judas 1:24 diz que Deus pode evitar que vocês, que eu, caiam. Deus pode evitar isto. Vamos olhar para Ele. Vamos buscar nosso socorro com Ele. Vamos tomar as providências. Vamos vigiar segundo a palavra dEle. Ele pode evitar que nós caímos.
e pode apresentar-nos sem defeito e cheio de alegria na sua gloriosa presença. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: e por isso que sofre essas coisas, mas eu ainda tenho muita confiança, pois sei em quem tenho crido. Eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia, aquele que Ele me confiou. Então, meus irmãos, hoje eu queria juntar esses 3 pilastres que vão nos ajudar a ser mais de convencedor, a receber realmente aquilo que Deus nos prometeu. Oração, vigiar. Deus não assuma tudo, não. Aquilo que nós podemos fazer, temos de fazer. Mas o mais importante dos 3 é confiar num Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Um Deus cujos olhos passam por todo o mundo para fortalecer aqueles cujo coração busca Ele com toda a força, com todo o entendimento, com tudo que Ele tem. Que Deus te abençoe, que Ele te dê uma semana feliz, com saúde, com consolo, fortalecendo, abrindo nossos olhos, para que nós podemos ficar olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Amém.